Estamos na aula 5, vamos lá. Processo de diagnóstico da necessidade do treinamento. Você entendeu o que é diagnóstico da necessidade? Então eu vou diagnosticar, eu vou verificar. Quando eu tenho o resultado, aí não é diagnóstico, é prognóstico. Grava essas duas palavras, principalmente quem vai trabalhar em treinamento e desenvolvimento, tá? Diagnóstico e prognóstico. Vê qual é a diferença de uma para outra. Todo mundo fala diagnóstico, ninguém fala prognóstico. Mas como você é um profissional da área, e se for participar de uma seleção, processo seletivo, lasca essa que vai falar, meu, o cara sabe a diferença de diagnóstico e prognóstico. Vamos lá, olha só, o processo diagnóstico. Quais são os motivos e quais são os resultados? Primeiro, análise das pessoas, quem que você vai dar o treinamento, analisar a organização e analisar as tarefas. Eu trabalhando com esses três, eu vou conseguir o centro ali, né, que seria o treinamento e desenvolvimento. Sempre envolvendo todas as pessoas no departamento, né, que vai ser treinado. Motivo, legislação. Eu posso dar um treinamento porque a legislação mudou, gente? O que vocês acham? Pelo amor de Deus, tá? Imagina que você trabalha na área de importados hoje. Não teria que ter um treinamentozinho para você, não? Você vai quebrar a empresa se não tiver um treinamento sobre isso, né? O tanto que andou mudando, principalmente a lei das taxas, né? Falta de habilidade básica, baixo desempenho, veio novas tecnologias. Você hoje usa planilha Excel ou já está usando a inteligência artificial? O PowerPoint já perdeu para o Canvas, o Excel já perdeu para a inteligência artificial, acabou fazendo. Ok, insatisfação de cliente. É ou não é interessante dar um treinamento para satisfação do cliente? Se você não der, gente, você vai perder mais cliente ainda. Então você tem muita coisa aqui, novos produtos, novos cargos, redução de custo, melhoria da qualidade, isso tudo treinamento e desenvolvimento. Melhoria da qualidade? Sim, qualidade de vida. Mas por que eu vou mexer com a qualidade de vida funcionário? Quero mais é que só que ele trabalhe e que traga resultado. Gente, se o funcionário estiver feliz, estiver saudável, né, estiver com saúde, ele vai produzir mais. É desse jeito. Não é que a empresa gosta de você, ela está pensando em obter lucro. Né? Tem gente que não gosta quando eu falo isso não, mas é verdade. Ela quer obter lucro e hoje ela sabe que para ela obter lucro, ela tem que atender bem o teu cliente interno. Anota isso aí, cliente interno. Eu tenho na empresa cliente interno e cliente externo. O que é a diferença? Cliente interno são os próprios funcionários, são cliente interno. E externo é o cliente externo mesmo. Resultado, o que os colaboradores precisam aprender, quem deve receber o treinamento, qual método de treinamento é mais adequado, frequência do treinamento, aquisição, desenvolvimento interno, né, dos programas. Tem outro problema que não está dizendo aqui, tá? Eu acho que não está em nenhuma parte do slide, é quem vai dar o treinamento? Eu vou contratar pessoas de fora ou vai ser internamente? Santo de casa não faz milagre, tá bom? Então é interessante você, sim, dependendo do potencial da empresa, o capital, contrata pessoas de fora para dar o treinamento e depois os próximos treinamentos são pessoas internas que iriam dar o treinamento, tudo bem? Por que eu vou diagnosticar? O processo diagnóstico é o ponto de partida para a ação eficaz de treinamento e desenvolvimento. Ele é motivado por fatores como as mudanças externas, os problemas, as necessidades de organização. Para isso é preciso realizar 3 análises. A análise da organização, estratégica e estrutural, a análise das tarefas, o que é preciso ser feito. Vou falar sobre isso daqui a pouco com vocês. E a análise das pessoas, quem está pronto. Gente, eu vi uma pessoa sendo fritada na parte de treinamento. Eu vou contar, vou tentar ser rápido, tá? Uma empresa de grande porte e nós contratamos uma outra empresa para dar treinamento de Excel para os nossos funcionários. Só que eu estou falando de call center. E aí então trouxeram uma pessoa muito boa na área de treinamento de Excel. Só que não ficou muito claro quais são as competências exigidas, né? Qual que é desculpa, deixa eu mostrar aqui. Quais são as novas habilidades. Quando apareceu a pessoa, ela era muito boa em Excel e também muito em Excel avançado, que a gente fala. Só que o principal que nós queríamos eram fórmulas específicas para quem trabalha em call center, turnover. Desculpa, gente, eu não vou lembrar não, mas são as 5, 6 fórmulas muito pesadas e que a gente precisava ter, né? De tempo de trabalho, tempo de vendas, com quanto que vendeu, quanto que tem projeção, enfim.
quebramos desculpa, o professor, né, a pessoa que estava dando o treinamento, acabou com ele, porque a gente fazia perguntas que ele falava, gente, você me fala do que se trata, o que vocês querem, eu posso ir em casa, monto lá e consigo trazer a fórmula para vocês, mas eu não tenho essa fórmula aqui. E a gente falava, não, mas o que a gente precisa é a fórmula, porque Excel a gente sabe, a gente quer saber montar fórmulas. E isso foi, eu fiquei muito chateado pelo rapaz, né? Que a forma como foi solicitado o treinamento não foi a melhor, que é o pessoal do RH, do TID, quando foi contratar o profissional. Pegaram o profissional que era um expert em planilha Excel, mas não naquele ponto específico. Eu teria que ter um especialista em fórmulas para aquele sistema. Que não é o caso de hoje, tá? Hoje eu acabei de treinar um grupo para montar o cálculo do INSS. Vocês já viram como é que é cálculo de INSS? Só para você ter uma ideia, tem uma tabela onde você faz vários cálculos com essa tabela para chegar. E aí eu vou treino todo mundo. Agora todo mundo está sabendo mexer com o INSS de 2025. Aí depois eu ensino o imposto de renda, ok? Trabalha, né, um em sequência do outro, tá? E aí quando acaba, eles aprendem, eu falo, ótimo, agora eu vou explicar mais a última coisa para vocês. Abri um agente, eu treinei um agente de inteligência artificial, onde ele sabia as fórmulas, a planilha, né, e sabia tudo referente a imposto de renda e inclusive INSS. Eu dava o salário do funcionário, mais algumas informações e pum, ele me apresentava o resultado. E aí então chegaram para mim e falaram, mas você sabia isso, por que não passou logo isso, ao invés de ficar me ensinando a fazer praticamente à mão? É porque você vai ser a pessoa que vai verificar se a inteligência artificial está fazendo o correto, se ele está fazendo o trabalho correto. Ele pode errar? Pode, gente. Pode errar. E se ele errar, é você que é o profissional. Obrigado. Você que é o profissional responsável pela entrega do produto. Então você não pode você ainda não pode deixar tudo na mão da inteligência artificial. Falando nisso, o que se descobre com o diagnóstico, né? O diagnóstico, o que você pode saber? O que os colaboradores precisam aprender, quem deve ser treinado, como o treinamento deve ser realizado, olha só o método, quando e como, que frequência aplicar, onde desenvolver, né? Internamente, externo, quem é que vai desenvolver, lembra que a gente falou isso? Como medir os resultados, a famosa prova no final, né? Esses processos, já viu só? Deixa eu ver só uma coisa, quem deve ser treinado, o que os colaboradores, aqui é o primeiro, o que os colaboradores precisam aprender, né? Olha o que é vida de professor. Tem que dar aula e tem que cuidar dessas raças aqui. Tem uns 8 aqui embaixo. Então, o que os colaboradores precisam? Se tiver claro isso daqui, o treinamento vai ser perfeito. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Quando é que surge, né, a necessidade? Mudanças externas, transformações internas, desempenho dos colaboradores e mais uma pancada de coisas que eu já tinha mostrado para vocês em outro slide. Uma reflexão para vocês. Você já percebeu alguma situação em que um treinamento foi necessário após uma mudança na empresa? Por quê? Consegue trazer isso para mim? Pergunta valendo 10 milhões de dólares. O treinamento e desenvolvimento tem como foco os conhecimentos, habilidades e capacidades necessárias para atender a estratégia organizacional e a competitividade da empresa no mercado. O que gera necessidade de treinamento e desenvolvimento pelas bárbaras do profeta, né? Teria que saber, né, gente? Quem não souber, chão 10 flexões aí. Qual que é a resposta? Mudanças provocadas por fatores externos, né? Fatores externos à organização, mudanças internas realizadas na organização e desempenho de colaboradores. Claro, tem mais um monte de coisa, mas esse aqui seriam os cruciais aqui. Ok. O que revela a análise, né? O que revela? Já falamos sobre isso, mudança do cenário externo, já comentamos sobre isso. Ok, aqui eu estou dando cola, hein? Ok. Uma pergunta para debate. Na sua experiência, que mudanças internas ou externas mais costumam gerar necessidade de novos treinamentos? Isso aqui daria uma discussão muito legal. Depende, lógico, da empresa onde você trabalha, né? Que pode ter modificações, tá ok?
tanto na parte interna e externa, competição, né, concorrência, ou até mesmo a falta de conhecimento interno, tudo bem? Aumento de reclamações, você vai ter que fazer treinamento interno. Pergunta: no processo diagnóstico de treinamento, a análise organizacional é responsável pelo alinhamento das ações T&D com a estratégia organizacional. Sobre a análise organizacional, é o correto afirmar o quê? 3, 2, 1, travou. Tua resposta. Identifica as alterações dos cenários que ampliaram as lacunas de competência nos funcionários de determinada unidade de trabalho. Específico, tá vendo? Tal do especialista, né? E na unidade de trabalho. Tudo bem?